O oceano é uma das joias mais belas da natureza. É o lar de uma fauna e flora incrivelmente rica e bela. Desde o início da história humana, as pessoas têm estado intimamente ligadas ao mar e têm sido fascinadas por esta imensidão azul. As profundezas do mar são ainda mais cobiçadas e fascinantes porque permanecem um mistério, apesar de todas as invenções técnicas de que somos capazes. O homem pode viajar por terra, mar, ar e mesmo no universo. Andou na Lua, observou e estudou muitos planetas com ferramentas de última geração. O conhecimento do homem sobre o ambiente que o rodeia aumentou ao longo dos séculos. Contudo, há ainda um grande desconhecido nesta equação do conhecimento humano: o oceano na sua imensidão. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. A distância entre a Terra e Marte é de 54 a 70 milhões de quilômetros. Os planetas estão a mover-se numa elipse, pelo qual é impossível estabelecer uma distância exata. Mas voltemos ao grande azul, a imensidão do oceano e a magia das profundezas. Sabemos que o abismo mais profundo é de 11.000 metros. 11 quilômetros. É incrível pensar que o oceano pode ser tão profundo, não é? E, no entanto, isso não é nada comparado com as distâncias que podemos percorrer em terra, no ar e mesmo no universo. E, no entanto, sabemos muito mais sobre o sistema solar, que está tão longe, do que sobre o abismo que está tão próximo de nós. Caro Voyager, bom dia! Hoje o levo numa viagem excepcional às profundezas do mar. Pense em dar um like no vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado a todos e desfrute! – 71% da superfície do nosso planeta é formada pelos oceanos e os abismos constituem 3/4 dessas áreas marinhas. A maioria destas áreas ainda estão inexploradas pelo homem. Apesar dos nossos progressos e conhecimentos tecnológicos, o oceano está longe de ter revelado todos os seus mistérios. Para muitos de nós, o mar profundo é escuro, frio, perigoso e assustador. Mas será que conhecemos realmente as profundezas dos nossos oceanos? Embora nos falte ainda um conhecimento profundo destas regiões oceânicas, estudos e explorações recentes estão a dar-nos algumas respostas sobre o abismo. Eles oferecem-nos chaves essenciais para uma melhor compreensão do universo marinho e do mundo que nos rodeia. Convido-vos aqui e agora a mergulhar comigo nas profundezas do oceano. Não pretendo poder oferecer-lhe uma viagem a bordo do famoso Nautilus de Júlio Verne. No entanto, garanto-vos uma aventura extraordinária, uma mudança total de cenário e descobertas inesquecíveis. Vislumbrará a história do abismo ao longo dos séculos, descobrirá suas lendas, mas também a sua fauna, a sua flora e a sua composição ou seu papel no nosso ecossistema. Está pronto para ir? Respire fundo, feche os olhos e mergulhe comigo na imensidão do azul. Para compreender por que preservamos uma tal imagem do abismo, temos de recuar alguns séculos. De fato, a nossa história tem alimentado o nosso presente. Os pensamentos de ontem tornaram-se as crenças de hoje. Durante séculos, o homem foi incapaz de visitar o mundo subaquático. Os submersíveis e outros equipamentos de mergulho são ainda muito novos. É por isso que os estudos científicos e conhecimentos populares se limitaram durante muitos anos à observação parcial do mar e ao exame das carcaças de animais encontrados na costa. Estavam frequentemente inchados pela água ou danificados pelo tempo, e não apresentavam qualquer semelhança com a aparência do animal quando estava vivo. Estas observações levaram a suposições que foram frequentemente exageradas e erradas. No imaginário coletivo, o abismo está, portanto, limitado a uma área subaquática escura, fria e terrivelmente hostil. São lar de criaturas gigantescas e assustadoras. Sobre este assunto, podemos mencionar a lenda do Kraken, que já existe há muitos anos. Na Idade Média, longe de ser vista como uma simples brincadeira, esta fábula, com origens escandinavas, conseguiu desestabilizar os marinheiros em todo o mundo.
Muitos ataques foram atribuídos a esta criatura com tentáculos gigantes. Dezenas de marinheiros disseram ter visto uma criatura monstruosa, agressiva e gigantesca. O medo instalou-se e os testemunhos multiplicaram-se. Carl Linnaeus, um naturalista do século XVIII, Eric Pontoppidan, George Shaw, um britânico do século XIX e muitos outros têm todos uma coisa em comum. O objeto do seu estudo foi o Kraken. Kraken significa polvo em Old Norse. Durante vários séculos, os marinheiros pensaram que estavam a lidar com o Kraken. Atacaria o navio e seria responsável por vários naufrágios. À medida que o fenômeno foi se generalizando, vários organismos científicos foram chamados a compreender o que estava a acontecer no mar. Pensando que estavam bem documentados sobre o assunto, os cientistas, na altura, basearam-se nos numerosos testemunhos de marinheiros para estudar o fenômeno. Corpos inchados pela água, restos de animais de aparência enigmática, testemunhos exagerados pelo medo e falta de conhecimento é tudo o que é preciso para dar vida a uma lenda. Os cientistas evocam estes fatos em numerosos relatos e livros. A sua palavra iluminada deve ser a verdade para o público. Pelo menos era isso que as pessoas pensavam na altura. Foi assim que a história passou do mito à realidade. Há muitas tradições orais como esta. Popularizam estas falsas crenças e esta visão truncada do abismo pelo povo. O abismo, tão próximo e, no entanto, tão distante, tornou-se uma fonte de ansiedade e medo. Muitas pessoas mantêm uma imagem muito negativa das profundezas. As profundezas estão frequentemente associadas à noção de perigo. Esta ideia de que formamos esta parte dos oceanos é, em última análise, o resultado da nossa falta de conhecimento sobre o assunto, de lendas e mitos passados de geração em geração. A falta de meios técnicos e de conhecimentos científicos tem amortecido as nossas esperanças de descoberta, mas não a nossa sede de conhecimento e o nosso profundo amor pelo oceano. É mesmo uma fonte inesgotável de inspiração criativa para autores de romances e argumentistas da sétima arte. Durante décadas, estes artistas têm alimentado a imaginação das suas produções com a inspiração do abismo. Estas regiões subaquáticas são ainda hoje em grande parte desconhecidas para nós, e o desconhecido cede inevitavelmente lugar ao mistério e à imaginação. Toda a beleza de inspiração criativa provém desta parte da imaginação. Muitos autores escolheram o abismo como cenário principal para suas obras. Criaturas incríveis ou perturbadoras, teorias fantásticas, tudo se torna possível. O oceano sempre foi um mundo à parte, quase esquivo. Por conseguinte, tem dado origem a muitas lendas. Antes de mais, existe a cidade de Atlântida. E de acordo com a lenda, a cidade foi engolida pelas águas. Zeus ficou tão zangado que provocou terremotos e inundações excepcionais para castigar os atlantes pelo seu orgulho. Platão está na origem deste mito. De acordo com seus escritos, a cidade está localizada no Estreito de Gibraltar. Os monstros submarinos são também a fonte de muitas lendas. Isto é particularmente verdade em relação ao famoso Kraken. Esta lula gigante tem dimensões impressionantes, de 13 a 15 metros. É sem dúvida este animal que foi a musa de certos escritores como Júlio Verne e Victor Hugo. De acordo com estas histórias, o mar está cheio de todo tipo de monstros marinhos que dizimam tripulações inteiras. Mas uma das criaturas mais populares dos oceanos é sem dúvida a sereia. Por vezes benevolentes, gentis e aliados dos marinheiros. Por vezes enfeitiçantes, maquiavélicos e malvados. As sereias fascinam. Na mitologia grega, as sereias seduzem os marinheiros com a sua voz e o seu canto. Levam os marinheiros à loucura, até que eles próprios provoquem o afundamento do seu navio. Muitos marinheiros estão convencidos de que viram estas mulheres durante as suas expedições no mar. E para que conste, Cristóvão Colombo foi um deles.
Conhece o famoso provérbio inglês: "Um navio que não provou vinho saboreará sangue", para trazer sorte aos marinheiros, mas sobretudo para assegurar que o navio está sob a proteção dos deuses. O navio é batizado com uma garrafa de champanhe. Esta tradição vem em parte da Grécia Antiga. Nesses dias, uma pessoa era sacrificada para uma ocasião e o seu sangue era derramado na proa do navio. Um pouco cruel, devo admitir. As gerações posteriores têm preservado a tradição enquanto modificam alguns parâmetros, felizmente. Já não há um sacrifício humano, mas sim uma simples garrafa de vinho na história. Se o sangue foi substituído pelo vinho, é porque simboliza o sangue de Cristo e a proteção divina. Hoje em dia, o champanhe é mais facilmente favorecido. Simboliza a celebração, mas também a felicidade e a sorte. O champanhe está associado aos marcos da vida. A tradição continua até os dias de hoje entre os marinheiros. Sabia que a White Star Line era uma das empresas que não batizou seus navios? Quando o Titanic se afundou em 1912, o público viu isto como um sinal, um mau presságio. Desde então, cada novo navio é batizado antes de partir para sua primeira viagem ao oceano. O oceano é tão vasto que os cientistas utilizam um vocabulário específico para compreender e analisar como um todo. Antes de o levarmos numa viagem às profundezas, algumas palavras sobre estes famosos termos. O fundo marinho, também conhecido como o fundo do mar, inclui tudo o que compõe o fundo do globo submerso pelo mar. Estes fundos estão divididos em várias partes de acordo com a sua profundidade. A primeira camada chama-se plataforma continental, que desce gradualmente até o fundo do oceano e se estende até uma profundidade de cerca de 200 metros. É uma extensão do continente que está submerso pelas ondas. A seguir vem a encosta continental e o glacis continental. Desta vez, a descida é em espadas. Descemos quase de 200 a 4.000 metros de profundidade de forma muito íngreme. A encosta e o glacis servem de ligação entre a plataforma continental, que está no ponto mais alto do fundo do mar, e a planície abissal, que está quase no ponto mais baixo. A planície abissal, como seu nome sugere, é extremamente plana. Encontra-se entre 4 e 6.000 metros abaixo da superfície. É o que poderíamos chamar o chão do oceano. Neste piso podem existir montes e vulcões de costura. Os seus topos podem, por vezes, alcançar a superfície do mar. Por outro lado, a planície abissal também tem trincheiras. Estas trincheiras são buracos gigantescos que podem ter mais de 10.000 metros de profundidade. Muitos fenômenos ocorrem em profundidade, tais como a erosão, ou seja, o processo de degradação e transformação do solo, rochas e bancos, ou sedimentação, que permite que as partículas deixem de permanecer em suspensão para se depositarem no fundo e se tornarem sedimentos. O fundo marinho também tem um papel geoclimático, ou seja, tem um impacto no clima. O fundo do mar deve ser visto como um tanque de carbono. Estes lavatórios são como grandes reservatórios. Podem armazenar CO2 em quantidades muito grandes a longo prazo. Para além dos cientistas, nunca vamos para as profundezas do mar, mas é essencial para a nossa vida na Terra. Estamos totalmente dependentes disso. A água do mar é 96% de água, e seríamos tentados a dizer 4% de sal, mas muitas outras substâncias, evidentemente em menor grau, também estão presentes. Embora sejam muito pequenos em comparação com os outros componentes, ainda desempenham um papel essencial. Cloro, sódio, magnésio, sulfato, cálcio, potássio, bicarbonato, bromo, ácido bórico, carbonato e flúor. Ao todo, existem cerca de 79 outros elementos que compõem o mar. É a mistura sutil entre todas estas moléculas que permitem uma reação físico-química. O sódio e o cloro dão origem ao cloreto de sódio, o nome científico do sal marinho. A plataforma continental é a parte mais rica em sedimentos e a planície abissal a mais pobre.
A sedimentação é longa e lenta no oceano, apenas 1 centímetro a cada 1000 anos. Teria imaginado que demoraria tanto tempo? A Mãe Natureza leva muito tempo a fazer o seu trabalho, razão pela qual o oceano é tão belo e frágil ao mesmo tempo. Voltando às nossas ovelhas, ou melhor, às nossas partículas, a camada sedimentar forma-se principalmente no sopé da encosta continental, onde a encosta é mais íngreme. É um pouco como um escorrega. Todos os sedimentos rolam por esta encosta e deslizam para o fundo. O sedimento provém da erosão dos continentes, com transporte pelo vento, chuva, atividade humana, etc., mas também dos restos orgânicos de animais e plantas marinhas. É graças ao transporte de sedimentos da costa, devido em particular à erosão dos continentes, que os sedimentos caem no fundo do mar e se acumulam ao pé da encosta continental para formar o glacis continental. Esta parte do fundo do mar está localizada imediatamente antes da planície abissal e é ligeiramente curvada, uma vez que contém todos os sedimentos que se escaparam. Entre 1872 e 1876, as primeiras explorações a bordo do HMS Challenger tornaram possível a realização de sondagens de profundidade. Para determinar a profundidade e para estudar estes fundos, os cientistas utilizaram a técnica da linha de prumo. Imagine como este trabalho foi laborioso e rudimentar. É uma primeira abordagem interessante, mas ainda é limitada. A única coisa que sabemos sobre o fundo do mar é a sua profundidade aproximada. Não temos conhecimento sobre a fauna, flora, relevo e composição geológica desta parte do nosso ambiente. Durante a Segunda Guerra Mundial, como resultado da guerra, os homens conseguiram construir dispositivos cada vez mais avançados e precisos. Em particular, utilizaram a acústica e o magnetismo para determinar comprimentos e pontos precisos. Em 1950, uma geógrafa e cartógrafa americana, Mary Tarp, conseguiu fazer o primeiro mapa do fundo do oceano. Este foi um grande avanço na história do nosso conhecimento das profundezas dos oceanos. Em 1978, a batimetria, a ciência da medição das profundezas e do relevo do oceano, deu uma nova volta graças ao sonar. O sonar de feixes múltiplos revelou então aterros anteriormente insuspeitados, montanhas, planícies, vulcões, etc. Finalmente, em 2014, será elaborado um novo mapa gravimétrico do fundo do oceano, desta vez utilizando dados de satélite. Esta combinação de dados proveniente dos dois satélites destacará a resolução horizontal do oceano. Esta técnica é mais precisa, destacando falhas ainda desconhecidas e tornando possível especificar a extensão de certos relevos, em particular os pequenos montes abissais. Como podem ver, as nossas abordagens precisas ao oceano são ainda muito recentes. Se tivermos um conhecimento mais profundo sobre o assunto, o Grande Azul certamente ainda nos promete algumas surpresas. Mas, por enquanto, é tempo de partir para uma viagem. Tem os conhecimentos e o equipamento para se tornar o explorador do mar profundo perfeito. Comecemos então uma descida para o abismo. O mar azul profundo o espera. Descobrirá um universo incrível. Vamos mergulhar juntos, pouco a pouco, passo a passo, nas profundezas do oceano. Minuto a minuto, metro a metro, desceremos cada vez mais baixo, cada vez mais fundo, para descobrir toda a beleza e magia deste elemento extraordinário, o oceano. Esta abordagem ao fundo do oceano chama-se a verticalidade do oceano. Abramos juntos as portas a um mundo extraordinário. Um mundo de 1000 maravilhas espera-vos. Esta zona, também chamada de zona epipelágica, a zona fótica, ou mais simplesmente a zona ensolarada. Antes de mergulhar muito mais profundo no oceano, é necessário conhecer alguns pontos essenciais desta primeira camada do oceano.
A zona ensolarada, como seu nome indica, é a zona onde os raios solares podem espalhar a sua luz. É a zona onde, em criança, se nadava na praia. É também uma área onde alguns de vós tiveram a oportunidade de fazer mergulho para descobrir este mundo encantador. Peixes de todas as cores e formas, extraordinários animais marinhos, corais e plantas que dançam com as ondas. Esta área tem cerca de 200 metros de profundidade. O termo fótica é utilizado em ligação com os raios solares que penetram esta camada do oceano. Nesta parte do mar, as plantas podem fotossintetizar. O organismo pode sintetizar a matéria orgânica através de um processo bioenergético. Para o fazer, necessita de luz, água e dióxido de carbono. Todos estes parâmetros estão presentes na zona fótica. Esta zona é pouco profunda e começa perto da linha costeira. Fica na chamada plataforma continental. A plataforma continental é a parte do continente coberta por uma espessura de água, geralmente bastante pequena, cerca de 100 metros no máximo. Esta zona, que surpreende tanto jovens como velhos com a sua beleza, é um elemento chave para compreender o resto do oceano e, portanto, para poder ir cada vez mais fundo no abismo. A zona epipelágica, que significa superfície do mar em grego, é a superfície solarenga e líquida do oceano, onde as temperaturas variam mais. Pode atingir extremos de -2 graus Celsius, especialmente nos polos. Já o vejo franzir o sobrolho com incompreensão. A água congela 0 graus Celsius e abaixo. Então, como é possível que esta superfície não seja feita de gelo e permaneça em estado líquido? Tem razão sobre uma coisa: a água congela a 0 graus Celsius. No entanto, não é a água do mar, mas sim a água doce que solidifica esta temperatura. A água salgada, por outro lado, consegue permanecer no estado líquido a temperaturas mais baixas. Em contraste, o Mar Vermelho pode registrar temperaturas de até 32 graus Celsius. As outras zonas têm algumas diferenças de temperatura, mas nunca tão grandes como na zona epipelágica. Outro elemento essencial a compreender antes de continuar a viagem é que a zona epipelágica está no topo da pirâmide alimentar marinha. Todas as camadas mais profundas dependem deste ecossistema na superfície do mar. Por exemplo, a fotossíntese, da qual dependem muitos animais e plantas, é realizada por microalgas conhecidas como fitoplâncton. Estes organismos são a chave para a vida marinha e prosperam na parte ensolarada do mar. De acordo com o nosso conhecimento atual, 90% da vida marinha está localizada na zona fótica. Estamos familiarizados com esta parte do oceano, que por um lado é acessível a partir das nossas costas, e por outro lado não está sujeita a muita pressão oceânica. Sim, nunca mencionamos este fenômeno antes. Penso que este é um bom momento para fazer um balanço. Como vimos anteriormente na história da descoberta do abismo, a pressão da água foi um travão para se aventurar nas profundezas. Nos séculos 18 e 19, não tínhamos nem os conhecimentos, nem os meios técnicos para desenvolver um dispositivo capaz de resistir a esta pressão. Mas por que é que a água exerce tal pressão e o que pode fazer? Quanto maior for a profundidade, maior será a pressão. Para compreender este fenômeno, precisamos de visualizar a água acima e abaixo de um mergulho. Na superfície, o mergulhador tem pouca ou nenhuma água acima dele. Não pesa, portanto, nada. No entanto, quanto mais fundo o mergulhador vai para a água, mais água há em cima dele. Se considerarmos um objeto, como por exemplo um submarino, também devemos estar conscientes de que a pressão age igualmente em todas as direções. Ou seja, a pressão devida ao peso da água é sentida na parte superior, inferior e lateral de um objeto. Por que isso acontece? Porque a água acima exerce pressão, mas o mesmo acontece com a água abaixo. Foi por isso que demorou tanto tempo a desenvolver um dispositivo que pudesse resistir à pressão da água.
É necessário um material muito forte, robusto e sólido para construir um submersível. Agora vamos falar de medição. Para estimar a pressão, medimos-la em ATM. Existem outros sistemas de medição, mas este é o mais comumente utilizado pelos cientistas marinhos. ATM significa atmosfera. Uma atmosfera é a pressão atmosférica média ao nível do mar. Depois, a cada 10 metros, a pressão aumenta em uma atmosfera, ou seja, 1 atm por 10 metros. Para lhe dar um exemplo concreto, quando mergulha a 50 metros, ou seja, 5 vezes 10 metros, experimenta uma pressão de 6 atm. Acho que vejo as suas sobrancelhas a crescer de novo. Se contar 1 atm por 10 metros, 50 metros devem ser 5 atm. Não se preocupe, ainda é bom em matemática. O seu cérebro não está a pregar-lhe pegadinhas. Mas esqueceu-se de um pequeno detalhe. A pressão do ar na superfície do oceano também conta como 1 atm. Assim, a 50 metros, há 5 atm para a água e 1 atm para o ar, perfazendo 6 atm no total. A pressão é também expressa em bar. 1 atm é o mesmo que 1 bar de pressão. Espero que tenham apreciado o nosso agradável cruzeiro na Zona Fótica. Mas agora é tempo de passar à etapa seguinte. Para tal, teremos de nos afastar um pouco da costa. Esta área está localizada no topo da encosta continental. Logo abaixo da plataforma continental. Descerá agora um pouco mais para as profundidades entre 200 e 1000 metros. Vamos fazer uma pequena paragem na zona mesopelágica, chamada zona apótica. Lembre-se, há momentos atrás falei-vos da zona fótica, que recebeu seu nome da luz do Sol e da fotossíntese. Como pode imaginar, a zona apótica já não recebe os raios solares e, portanto, o seu calor e luz. É o mais escuro e mais frio. Consegue senti-lo? Nesta zona, a pressão é também mais elevada. Dependendo de onde se encontra, a pressão situa-se entre 20 e 100 atm. Como se está a aguentar? Então, vamos explorar. Esta parte do oceano é desconhecida do público em geral, mas não dos cientistas. Temos alguns dados sobre o assunto e vários estudos e expedições marítimas foram conduzidos para melhor compreender este ambiente particular. Até 500 metros, as águas da zona epipelágica e da zona mesopelágica podem misturar-se. É por isso que as diferenças de temperatura ainda podem ser sentidas. Entre 500 e 800 metros, a temperatura começa a descer. Consoante a região, pode variar entre 6 a 20 graus Celsius. Depois disso, as temperaturas continuam a descer, por vezes drasticamente, por cerca de 2 graus Celsius. Esta é conhecida como termoclima, a zona de transição térmica rápida entre as águas quentes e oxigenadas da superfície e as águas mais frias e salgadas de profundidade. Para além desta linha imaginária, a termoclina, a temperatura já não varia. Estagna e equilibra-se em toda a superfície do nosso planeta. Há algumas exceções, áreas muito profundas que ainda são muito quentes, mas veremos isso mais tarde na nossa viagem. Voltemos por agora à zona mesopelágica. Como pode imaginar, nestas águas mais frias e profundas, a sobrevivência é mais difícil. No entanto, isto não significa que não haja vida. Pelo contrário, muitas espécies de peixes, mas também invertebrados vivem nesta área em particular. Entre outros, pode encontrar o peixe arinca, a enguia-lobo, o tubarão-gato e o golfinho roaz corvineiro. Vê-se ao longe esta pequena alga marinha é a alga. Veja como são extraordinários. Não é incrível que eles consigam viver em condições tão difíceis? O nível de luz é baixo, o oxigênio e a temperatura estão a diminuir, a salinidade e a pressão estão a aumentar. Então, como é que vivem? Para descobrir, olhe à sua volta.
Observe estes animais excepcionais. Verá que existem apenas duas opções à sua disposição. A primeira técnica de sobrevivência é tirar partido das partículas de plâncton que caem no fundo do mar. Estas são as sobras, as migalhas deixadas por outras espécies. Mas sem eles, a vida de muitos animais marinhos seria impossível. E estes animais fazem parte do ecossistema marinho e mantêm o seu equilíbrio vital. Como vos expliquei anteriormente, as microalgas são uma parte essencial da vida subaquática. É por isso que está no topo da pirâmide alimentar no oceano. A segunda opção é ser um predador excepcional com capacidades excepcionais. Este é o caso de uma maioria de animais marinhos que fazem a sua casa nesta zona do oceano. A lula de fogo atrai a sua presa com a luz produzida pelos seus tentáculos. Utiliza a bioluminescência. Isto significa que é capaz de produzir a sua própria luz apenas através do seu próprio corpo. O tubarão-anjo, uma majestosa lesma marinha que usa suas asas para se impelir através da água. É um pequeno molusco que não tem uma concha. Alimenta-se agarrando as suas presas, gastrópodes, com seus tentáculos e girando-as à volta. O pinguim imperador pode nadar até uma profundidade de 530 metros para se alimentar. Pode nadar até meio quilômetro na água para se alimentar e depois voltar à superfície. Outros animais bem conhecidos, tais como alguns golfinhos, baleias, focas e leões marinhos, também caçam nestas águas mais profundas. Continuaremos a descer um pouco mais. Encontramos-nos agora a uma profundidade de 700 metros. À medida que a viagem continua, irá descobrir cada vez mais animais surpreendentes em termos da sua morfologia, tamanho, métodos de caça e idade. Aqui, o Nautilus vive alegremente. É uma relíquia dos tempos antigos. A sua existência remonta a mais de 500 milhões de anos atrás. Os pequenos filamentos que se podem ver salientes da sua concha são tentáculos. Tem cerca de 90 deles. Um pouco mais à frente, este caranguejo gigante que se pode ver no chão, graças à sua cor, é o caranguejo aranha japonês. O seu perímetro é de 3,8 metros. Este é um recorde até a data. Nenhuma outra espécie de caranguejo é maior do que esta. Outro fenômeno impressionante é o do peixe-sol. Pode pesar até 2.300 quilos. É um dos peixes ósseos mais pesados do mundo. Como pode um peixe pesar entre 1 e 2 toneladas para a maioria deles mover-se tão facilmente na água? Um pouco mais abaixo, aqui está o polvo gigante do Pacífico. Gosta de habitats rochosos e recifes. Com seus 4 pares de braços, cada um com cerca de 3 metros de comprimento, é um formidável caçador de alto mar e um perito em camuflagem. Olha para esta Ortocana marus a entrar. O conto de fadas e a fantasia que invade o oceano não é um animal, mas sim uma colônia. Uma colônia de zoídeos, animais elementares que vivem em colônias com seus semelhantes. A colônia é formada a partir de um único ovo fertilizado. Depois, os primeiros botões do zoide para formar os outros membros da colônia. São todos geneticamente idênticos. O primeiro zoide, chamado protozoário, afina e alonga para formar o caule central da colônia. Alimenta-se de pequenos crustáceos. Para se alimentar, os seus tentáculos podem estender-se até 50 centímetros. Avança intermitentemente, depois puxa suas linhas de pesca para apanhar as suas presas. Não é fascinante que um animal tão básico possa sobreviver tão facilmente em condições hostis? O Bloodfish é outro exemplo desta maravilhosa adaptação da fauna e da flora ao seu ambiente. Embora este peixe de profundidade seja conhecido pela sua aparência feia e estranhamente humana, é no entanto fascinante. A pressão é 60 a 150 vezes maior do que podemos sentir à superfície. A constituição deste peixe abissal é, portanto, particular.
Tem uma carne gelatinosa de baixa densidade e cartilagem muito leve. Tem muito poucos músculos, mas isto não a prejudica. Utiliza muito pouca energia para se mover, flutuando a alguns centímetros do fundo do mar. Embora a vegetação seja quase impossível a tais profundidades, uma vez que apenas 1% da luz solar atinge a zona mesopelágica, a fauna é rica e variada. Em certas regiões, beneficia de corais que proporcionam um ambiente de vida ideal. O mais conhecido é, sem dúvida, a Grande Barreira de Corais, na costa australiana. Estende-se por mais de 2.500 quilômetros e, segundo os astronautas, até pode ser visto do espaço. Os corais são um lar de quase 1.600 espécies de peixe e marisco. Fornecem abrigo para espécies frágeis, mas também alimento para outras. As suas vidas estão diretamente ligadas aos corais. Sem eles, as suas vidas estão ameaçadas. Vamos agora descer abaixo dos 1.000 metros de profundidade para iniciar a descida da zona batial. Estende-se de 1.000 a 4.000 metros e situa-se entre a encosta continental e o Glacis continental. Esta última forma a encosta que liga a plataforma continental e o fundo do mar. Canaliza o fluxo de sedimentos, dos quais é composto principalmente. Grandes pedaços podem cair após um terremoto, mas também há sedimentos mais finos devido à erosão natural, ondas, escoamento superficial, etc. Para lhe dar uma ideia de como é o Glacis continental, pode imaginar um deslizamento de terras, mas debaixo da água. Aqui são apenas 4 graus Celsius e muitas espécies são cegas. Mas de qualquer modo, de que lhe serve vê-los sem luz? Por menor que seja, brilha por aqui. Consegue sentir como a escuridão é opressiva? De fato, para nós humanos, é um ambiente insuportável, repulsivo e hostil. Estamos habituados a tirar partido do nosso sentido visual. É um dos nossos principais pontos de referência para aprender o nosso ambiente. Mas esqueça os seus sentidos humanos para compreender melhor os animais das profundezas do mar. Ponha os seus preconceitos de lado durante alguns minutos. Nasceu aqui e está perfeitamente adaptado ao seu ambiente. Como 80% das espécies abissais, é capaz de emitir luz graças a uma reação química. O seu corpo está coberto por uma pele muito negra que lhe permite absorver 99,5% da luz. Isto torna-o completamente invisível à sua presa. A sua vantagem em sobreviver neste ambiente hostil é a sua bioluminescência. Quando emite luz, atrai as suas presas e aprecia o seu pequeno almoço. Aqui, nenhuma planta pode encontrar os elementos necessários para o seu desenvolvimento. Não existem nestes baixios. Nenhuma espécie de peixe se alimenta de algas ou plantas, exceto os crustáceos que se alimentam de detritos orgânicos. Os outros animais marinhos são todos carnívoros. Estes carnívoros desempenham um papel importante no ecossistema marinho. Eles regulam o desenvolvimento de certas espécies e limpam o fundo. Sem isto, muitos cadáveres seriam deixados à desordem. O peixe-bruta, o tubarão voador e o tubarão adormecido, que se pode ver caçar, mas também se alimentam das carcaças que caem nas áreas mais acima no oceano. Outras adaptações físicas para a sobrevivência é a das enguias. Os seus corpos longos e esguios permitem-lhe suportar alta pressão. A zona mesopelágica é também o lar da lula vampira. Não temam o seu nome. A nossa imaginação prega-nos pegadinhas quando usamos esse tipo de termo. Todo o nosso sistema entra em alerta com medo. Mas este animal não é nem uma lula e nem um vampiro. Então, por que lhe deu esse nome? Bem, simplesmente por causa da sua morfologia.
A sua estrutura em forma de cabo assemelha-se às asas de um morcego. Estes moluscos são primos próximos dos polvos. Para se alimentar, descem sobre as suas presas e enrolam-nas com uma capa ou rede. Antes de partir, dê uma vista de olhos a esta cachalote. É verdade que são vistos regularmente nas partes mais rasas do oceano, mas as suas cabeças são na maioria feitas de tecido e podem, portanto, resistir à pressão. Aventuram-se regularmente nas profundezas para caçar presas de vários tamanhos, como a lula gigante. Está pronto para continuar a descida? Vamos, sigam-me! Ainda há muitas descobertas a serem feitas alguns metros abaixo de nós. Encontra-se na penúltima camada do oceano, e sem dúvida a mais impressionante de todas. Localizada entre 4 e 6 mil metros abaixo da superfície, constitui quase 80% do solo oceânico e mais de 60% da superfície da nossa Terra. Toda a vastidão azul visível da costa é uma pequena gota de água em comparação com o que a zona abissal representa. E aqui, agora, tem a oportunidade de descobrir este incrível lugar. Encontra-se nas planícies abissais, também conhecidas como o fundo do oceano. Este relevo cobre quase 60% da Terra. Chama-se planície porque é muito plana, provavelmente a mais plana do mundo. O fundo do mar começa com uma inclinação que se estende desde a plataforma continental até o glacis e depois achata-se. Em alguns lugares pode aparecer uma trincheira profunda. Estes são os canais do oceano. A crosta oceânica das planícies abissais é muito fina, por isso é mais maleável. É aqui que as placas tectônicas se encontram e dão origem a montanhas, vulcões ou chaminés. Descobriremos juntos o seu segredo mais tarde. Por agora, vamos apreciar nossa viagem um pouco mais na imensidão do oceano. Quando se vai tão fundo na água, provavelmente imagina que a fauna e a flora estão a tornar-se cada vez mais raras. Não imagina? Bem, pense novamente. A nossa viagem promete 1001 surpresas. A biodiversidade da zona abissal é extremamente rica. Para dizer a verdade, os cientistas dizem que é tão rica como a floresta tropical. Com pressões que vão de 600 bar a mais de 1000 bar, os organismos que vivem nesta parte do oceano têm uma estrutura e uma aparência bastante diferente daquilo a que estamos habituados. Para lhe dar uma ideia do que este valor representa, pode imaginar o peso de um carro numa folha de papel. A alguns centímetros de distância de si, se tirar algum tempo para olhar para o chão, provavelmente verá uma tênia gigante. Esta espécie de minhoca é também chamada de riftia. Vive perto dos fumadores negros. Teremos a oportunidade de descobrir esse fenômeno particular mais tarde na nossa viagem. De momento, concentrem a vossa atenção nessa espécie de verme, que pode medir até 2 metros. Este organismo marinho é extraordinário. Não tem boca, não tem intestino e nem sequer ânus. E, no entanto, consegue alimentar-se a si próprio. Tem guelras vermelhas retráteis protegidas por um tubo esbranquiçado. Vive em simbiose. Viver em simbiose significa que duas espécies são dependentes uma da outra. A sua sobrevivência está diretamente ligada às espécies simbióticas. Este é o caso do peixe-palhaço e anêmona do mar. O peixe-palhaço oferece proteção à anêmona marinha. É altamente venenosa. E a anêmona marinha, em troca, oferece-lhe as migalhas da sua refeição, uma vez que não se pode mover. A espingarda é capaz de apanhar compostos inorgânicos e passá-los para as bactérias. E as bactérias utilizam estes compostos para crescer e transformá-los em material orgânico de que o verme se pode alimentar. É espantoso como a natureza funciona bem, não é? Esta harmonia entre os seres é tão incrível e bela de se observar. Desta vez, entramos na última camada do oceano, o mais profundo e, sem dúvida, o mais misterioso.
Poucos humanos alguma vez se aventuraram até aqui. Tem uma enorme oportunidade. James Cameron atingiu esta profundidade na Fossa das Marianas a 10.898 metros em 2012. Foi a primeira pessoa a mergulhar solo na Fossa das Marianas, no coração do Oceano Pacífico. Após uma descida de quase 2 horas e meia, regressou com imagens sem precedentes, extraordinárias e incríveis. É muito difícil entrar nestes baixios, estudá-los e cartografá-los. Requer a utilização de satélites de última geração, submersíveis e drones submarinos guiados por fios. Apesar do nosso progresso tecnológico neste campo, a sua implementação é ainda muito complexa. É por isso que apenas 15% do fundo do oceano é cartografado. Os relevos codificados por cores realçam as plataformas continentais, as cristas oceânicas, mais adiante, a profundidade e as trincheiras oceânicas. A zona Hadal toma o seu nome da palavra grega Hades. Este é o nome dado ao deus que governou o submundo. Esta zona encontra-se a uma profundidade de mais de 6.000 metros. Ao contrário das outras camadas do oceano, não é uma zona contínua. Encontra-se em pontos específicos do globo. Existem 13 depressões oceânicas e 33 trincheiras. Neste preciso momento, conhecemos 5 dessas trincheiras. As trincheiras de Tonga, Kuril, Filipinas, Kermadec e Mariana. A profundidade Challenger, o ponto mais profundo, está localizada na Fossa das Marianas, exatamente a 10.924 metros. O Monte Everest, que tem 8.849 metros de altura, afundar-se-ia até o fundo desta trincheira. A esta profundidade, a pressão é de 1.100 atm. É como se 50 aviões estivessem a pesar sobre si. Os animais que vivem nestas regiões são muito diferentes do que podemos imaginar. Embora o seu físico não seja muito vantajoso, eles têm o mérito de serem adaptados a condições extremamente difíceis. Muitos deles dependem da sua quimiossíntese para sua sobrevivência. Nestes fundos marinhos, as fontes hidrotermais, fontes de água quente devido a fissuras perto do magma, permitem a proliferação de bactérias. Estas bactérias transformam compostos químicos em açúcares, dos quais outras espécies marinhas se podem alimentar. Milhões de animais dependem inteiramente do trabalho destas bactérias. São os únicos que podem produzir matéria orgânica. Os nossos conhecimentos são ainda muito limitados, mas já contamos mais de 600 espécies que vivem perto destas fontes. Quanto mais afastada destas nascentes, mais desertas se tornam as regiões. Os geysers oceânicos são as únicas fontes de nutrição para muitos animais. A ordem é perfeitamente estabelecida em torno dos respiradouros hidrotermais. No ponto mais próximo das aberturas, a temperatura situa-se entre 40 e 100 graus Celsius. Como pode imaginar, nem todas as espécies podem sobreviver com tal calor. Alguns vermes, no entanto, estão perfeitamente equipados para isso. Este é o caso do verme de Pompeia. O homem deu-lhe o nome das cinzas que lhe caem em cima a toda hora. Este verme é bastante diferente do verme do tubo que encontramos na zona abissal. Este tem um sistema digestivo, uma boca, um ânus e até mesmo um sistema nervoso e um cérebro. Um pouco mais à frente, onde a temperatura da água flutua entre cerca de 10 a 35 graus Celsius, encontramos novamente vermes que vivem em colônias como o verme do tubo. Ao redor desta área, muitos animais marinhos utilizam a simbiose para sobreviver. As bactérias utilizam os sulfuretos na água para produzir energia e açúcar. Criam micro-organismos que permitem a sobrevivência de outras espécies de moluscos, caranguejos, mexilhões ou camarões. Existem também outros peixes, tais como o licode hidrotermais, que se alimenta destas espécies marinhas. É um dos poucos peixes que se pode adaptar a tais condições de vida. O seu corpo é branco e sem escamas.
Nada sempre perto do fundo, lentamente. Outras espécies conseguiram encontrar técnicas para se alimentarem, mas também para poupar um máximo de energia. A vida a esta profundidade requer uma adaptação extrema. Alguns camarões, por exemplo, são cegos e não utilizam o seu trato digestivo. Fixam toda a sua energia na cabeça, de modo a não retirar demasiado dos seus recursos vitais. Consomem as bactérias do seu próprio corpo. O caranguejo yeti, por outro lado, utiliza a seda das suas garras para recolher as bactérias de que se alimenta. O simbionte está, portanto, fora do seu hospedeiro. Antes de voltar à superfície, sugiro-lhe que descubra o relevo do oceano. Viu a riqueza da fauna e da flora, as técnicas de sobrevivência e adaptação física de algumas delas. Mas ainda temos de desvendar os mistérios da sua geografia. A planície continental é plana e contém todas as camadas do oceano, exceto a última, mas também é atravessada por montanhas rochosas. Olhe à sua volta, é uma verdadeira cadeia montanhosa enterrada sob o mar. Estas cadeias de montanhas oceânicas são chamadas cadeias de montanhas oceânicas. Formam-se quando as placas tectônicas deslizam por baixo ou por cima uma das outras. Este fenômeno de deslizamento de placas também dá origem a vulcões marinhos. Por vezes, estes vulcões são tão grandes que rompem a superfície do oceano e formam uma ilha. Este é o caso das Ilhas Havaianas no Oceano Pacífico. As cristas oceânicas estendem-se por quase 60 mil quilômetros. Esta é a mais longa cadeia de montanhas da Terra. Há também muito mais vulcões subaquáticos do que em terra. Há dezenas de milhares de vulcões debaixo do mar. A base das cristas podem estender-se por 1.500 quilômetros e os seus picos podem atingir 2.000 ou 3.000 metros abaixo do nível do mar. A estrutura das cadeias montanhosas é muito particular. Não é contínuo, como poderíamos imaginar. A cada 10 a 100 quilômetros há uma falha, chamada falha transparente. É um pouco como se tivesse cortado a montanha num ponto específico. O interessante do estudo destas falhas é que elas revelam uma seção transversal da crosta terrestre. Podemos, assim, aprender mais sobre a composição da Terra, mas também sobre a história do nosso planeta. Os cumes das cordilheiras das montanhas também não são lineares. São entalhados. Tem falhas, o que se chama uma fenda. Pode ser tão profundo como 1.800 metros. Agora vamos descobrir um elemento essencial da vida subaquática. Os ecossistemas de centenas de espécies dependem diretamente deste fenômeno. Esta é a resposta-chave que procuramos há anos. Como é possível a vida nas profundezas do mar? Os respiradouros hidrotermais são como geysers. Também eles são formados pelo movimento das placas tectônicas. Desta vez, não é o movimento das placas em direção uma à outra, mas o movimento das placas afastadas umas das outras que dá origem a novas tempestades de areia. Quando estas placas se afastam, formam fissuras. O magma, ou seja, a rocha fundida das profundezas, é então exposta à água e os gases quentes escapam das fissuras. Estes são chamados respiradouros hidrotermais ou fumadores. Dependendo das suas características, podem ser observados fumadores negros ou fumadores brancos. Os fumadores negros estão localizados mais perto da superfície do magma. Produzem nuvens negras cheias de água do mar fervente e minerais dissolvidos contendo enxofre. Os fumadores brancos estão mais longe do magma e, portanto, menos quentes. A sua cor branca deve-se principalmente à sua composição. Contém minerais dissolvidos, tais como cálcio e silício. Só descobrimos a sua presença em 1977 nas Ilhas Galápagos.
Por isso, é na verdade bastante recente. Estas aberturas permitem a fuga da parte do calor contido no centro da Terra. Só se encontram em cristas oceânicas. É aqui que o magma se eleva e forma câmaras de magma. Quando a câmara de magma arrefece, o magma encolhe. Provoca então falhas na crosta oceânica. A água do mar, que é muito fria, uma vez que estamos numa zona onde a água está a cerca de 2 graus Celsius, encontra um magma quente que sobe para quase 1.200 graus Celsius. O contato entre estas duas temperaturas extremas causa uma enorme pressão, e a água quente sobe em direção ao fundo do oceano, levando as rochas no seu caminho. É assim que o fluido sai da chaminé, que é muito ácido. É composto por minerais e gases, mas é completamente desprovido de oxigênio. No entanto, contém íons metálicos, fosfato, magnésio, nitrato e sulfato. Esta composição particular fornece o oceano de ferro. Quando o ferro sobe à superfície, encoraja o desenvolvimento do fitoplâncton. Como vê, as profundezas do oceano dependem da superfície, mas a superfície, a zona fótica, também depende do fundo do oceano. Toda a vida marinha é uma história de simbiose e harmonia. Durante muito tempo, pensamos que a vida, mesmo a vida macroscópica, dependia de luz. Por outras palavras, sem luz não pode haver vida. Pensamos, portanto, que o mar profundo estava totalmente deserto de fauna e flora. Após vários estudos e análises sobre este ambiente, mas também é sobretudo graças às descobertas ligadas às fontes hidrotermais, a nossa opinião mudou. Os organismos primários perto destas fontes termais utilizam quimiossíntese, transformam a energia química dos sais para produzir elementos orgânicos. Este é, em última análise, a mesma função da fotossíntese nas plantas. Estes organismos formam o primeiro elo da cadeia alimentar nas profundezas do mar. Muitas espécies também vivem em simbiose. Já vimos isto no caso do peixe-palhaço e da anêmona, ou da bactéria e do verme tubérculo, mas estão longe de serem os únicos seres marinhos a utilizar esta técnica de sobrevivência. Algumas espécies simbióticas, tais como o camarão e as bactérias, são totalmente dependentes uma da outra. As bactérias vivem dentro do camarão para crescer, e o camarão alimenta-se das bactérias para armazenar energia. As fossas das Marianas é, tanto quanto sabemos, a parte mais profunda da crosta terrestre. Situa-se no Pacífico, precisamente onde a placa tectônica do Pacífico passa por baixo da placa filipina. Foi descoberto em 1875 durante uma expedição oceânica a bordo do navio HMS da Marinha Real. Se hoje temos instrumentos de medição precisos e fáceis, naquela altura a história não era bem a mesma. Sim, tinha de se medir com uma corda. Mas apesar dos nossos atuais meios técnicos, as medições continuam a ser difíceis. O fosso foi medido muitas vezes e os resultados variam entre 10.900 metros e 11.034 metros. Em janeiro de 1960, Jacques Piccard e Don Walsh embarcaram no Trieste para iniciar uma longa descida para o abismo. Conseguiram atingir uma profundidade de 10.916 metros. Antes da sua expedição, não sabíamos realmente o que esperar, mas tínhamos a certeza de uma coisa: não havia vida. Era impossível sem luz, e em tais condições que a fauna e a flora se pudessem desenvolver. No entanto, eles observaram um camarão e um peixe chato. Imaginem a surpresa! Foi através das descobertas que chegamos a compreender o papel principal das aberturas hidrotermais e da quimiossíntese. Outros tentaram desde então a aventura, mas são poucos em número.
Em 2012, foi o diretor James Cameron que desceu para 10.898 metros. Recentemente, em 2019, Victor Vescovo teve também a oportunidade de ver esta paisagem com seus próprios olhos. Um mundo afastado daquilo que conhecemos. Ouvimos frequentemente falar do pulmão verde da Terra, a floresta, mas esquecemos-nos muitas vezes da importância do oceano para nossa sobrevivência na Terra. Todos os ecossistemas marinhos, incluindo o abismo, absorvem uma quantidade colossal de gases com efeito de estufa. De fato, o metano é a sua principal fonte de energia. Permite que o carbono fique preso para que não suba à superfície. Sem ele, todo o carbono libertado teria graves consequências, incluindo um clima instável. Embora o mar profundo seja uma das últimas áreas inexploradas, não é imune à atividade humana. São afetados pelo aquecimento global, mas também pelo desperdício. James Cameron ficou desagradavelmente surpreendido ao ver que, a uma tal profundidade, 10.971 metros, o plástico estava presente. A fauna e a flora dos oceanos são extraordinárias. A biodiversidade é excepcional. Longe de ser um mundo à parte, está intimamente ligado à superfície. Está em perpétua interação com os sistemas da superfície. O que é absolutamente magnífico e extraordinário é que ambos são totalmente interdependentes. O oceano é a ilustração perfeita do sistema de vida do nosso planeta. Todas as espécies são dependentes umas das outras e formam um todo. O homem precisa das árvores, do oceano, das abelhas. Agora que a nossa viagem terminou, teremos de voltar à superfície do oceano e encontrar terra seca. Se o coração do homem pertence ao mar, o seu corpo só pode sobreviver em terra e não no oceano. Vamos subir suavemente em direção à zona fótica. Pouco a pouco, à medida que os metros vão passando, a fauna muda. A flora volta à vida, a luz torna-se mais intensa. Depois, pode finalmente tirar a cabeça da água e tomar um sopro de oxigênio. O ar fresco na sua pele é tão agradável. As suas narinas e pulmões também estão felizes por voltar a respirar o ar da superfície. Os seus olhos precisam de algum tempo para se aclimatarem novamente à luz do sol. Falhaste um pouco, não foi? Descobrimos espécies extraordinárias e mergulhamos mais de 10.000 metros nas profundezas do oceano. Imaginava que tal riqueza era possível num ambiente tão hostil? Pensou que os corais, milhares de peixes, crustáceos, moluscos e outros animais marinhos tinham conseguido adaptar-se a uma profundidade de centenas de metros? Atualmente, certas fontes hidrotermais profundas, como os fumadores negros, estão associados a uma das principais hipóteses para a origem da vida na Terra. No entanto, o abismo é ainda muito pouco conhecido. Atualmente, mais de 95% do abismo permanece inexplorado. O mar profundo é mapeado com muito menos precisão do que a Lua, e mais pessoas foram ao espaço do que as partes mais profundas do oceano. Apesar da hostilidade e de muitos mistérios em torno do mar profundo, estudos têm revelado a riqueza destes mundos extraordinários. São considerados os ecossistemas mais importantes para os ciclos do carbono, azoto e fósforo, para a produção de biomassa, moléculas de interesse terapêutico, petróleo, hidrocarbonetos e minerais. Essas propriedades foram rapidamente estudadas com o objetivo de tirar partido delas. A utilização de bactérias fumadoras negras poderiam resolver problemas de poluição por hidrocarbonetos nas zonas costeiras. O estudo de processos de sedimentação em grande escala poderia ser explorado. A importância de proteger o mar profundo já não está em questão, uma vez que estes ecossistemas marinhos desempenham um papel fundamental na regulação do clima do planeta.
Quer sejam as correntes de nutrientes no fundo ou a regeneração dos nutrientes, a vida subaquática é feita de simbiose e harmonia. É uma joia da natureza sem preço. A nossa viagem chega ao fim, mas as belas imagens que partilhamos continuarão a ser uma memória extraordinária. O oceano, na sua imensidão, é sem dúvida uma das mais belas maravilhas da natureza.